o potencial desses jogadores aflore e o time volte a jogar um futebol capaz de torná-lo mais forte em quase todos os jogos que os adversários. Hoje, isso aconteceu, né? Rapidamente. Me chama a atenção o fato de ele perder o Bruno Henrique, que estava fazendo um belo jogo. Por quê? Porque o Bruno Henrique muitas vezes saía da esquerda, entrava na área como centroavante, às vezes, dobrando com o Gabigol ou permitindo o Gabigol sair pela direita. Só que quando ele machuca, eu espero que não seja nada grave, porque o movimento do joelho dele é um movimento muito estranho, o Dorival coloca o Vitinho. Eu teria colocado o Lázaro. E o Vitinho mantém o time um pouco mais... tira um pouco da movimentação e dificulta um pouco a passagem do Ayrton Lucas no primeiro tempo. No segundo tempo, ele é orientado pelo Dorival. E a gente vê o dedo do técnico entendendo o que acontece em campo. Para o Flamengo voltar a ter essa movimentação. O lado direito funcionou muito bem. Quando essa movimentação complica tudo, sobra espaço para o João Gomes, que achou vários passes por dentro, né? Ou alguns passes por dentro, buscando o Gabigol, se movimentando e tal. Então você começa a ver, se a gente viu o Flamengo hoje, envolvendo o adversário. Há quanto tempo a gente não viu o Flamengo fazer isso? Sem o Arrascaeta, com todas as ideias? Acho que não aconteceria, mas acho que o gol no começo e a participação da torcida cantou muito no estádio, jogou junto hoje, está ajudando o time a sair da situação. Né? Tudo isso fez um pacote que hoje acho que o flamenguista está satisfeito com o que viu. Não dá para dizer que vai ser mantido ainda, dá para dizer que deu o primeiro passo. Sim. A gente precisa esperar rodadas e rodadas para entender se o time vai ser capaz de manter essa consistência. Só para passar para o Jean, que ele deu o destaque do Flamengo no início, você fala do Andrés, muito do que o Arrascaeta atrai atenção, libera o campo. Mas eu acho que muito do Andrés hoje também tem a ver com o movimento do João Gomes. Ele testa um Arão, que não é exatamente tão fixo contra o João na estreia dele. Hoje ele tem o João claramente fixado no primeiro tempo, depois tem a situação do segundo tempo que você citou. Esse João fixado libera o Andrés. Aí o Andrés joga de frente, o Andrés joga solto, o Andrés aparece pela direita, o Andrés busca a bola às vezes do meio um pouco mais para a esquerda e gira, faz esse giro para o outro lado. Então acho que tem muito também, só para não parecer algo aleatório, porque jogou bem num jogo, não jogou, tem muito de você entender. Vou soltar o Andrés, é o tripé. O Dorival ele começa quase que num 4-3-3, que depois muda ali um pouco, mas é o João, tem o Andrés aqui pela direita, o Arrascaeta na esquerda, depois ele vem para o meio, depois ele, segundo tempo, ele trabalha dos dois lados. Agora, muito do João. O João muito me agradou hoje. A marcação na série de bola do Cuiabá também melhorou. Sim. O Flamengo vinha falhando muito nessa marcação. A pressão. A pressão não só na saída, mas também quando ele retomava e rápido. Então, acho que isso do João hoje faz muita diferença. Você toca num ponto para mim que eu acho que o Flamengo não estava mobilizado só pelo gol no início, porque ele começa criando e o gol sai a partir de uma segunda, terceira, quarta chance. Agora, era um Flamengo que vinha sentindo um Maracanã quase que jogando contra nos últimos jogos. Já começava, era o Hugo vaiado, o Paulo Souza vaiado, o time sob desconfiança, não tinha o gol no início, a diretoria vaiada, o time não emplacava. E hoje você percebia claramente, até pela transmissão, tinha uma coisa ali, a coisa começa a andar. Tem um trabalho do Dorival, tem o Andrés, que daqui a pouco a gente não sabe se fica ou não. Ajuda. Gol no começo do jogo. Você tem o Arrascaeta voltando, o Arrascaeta potencializa o Gabriel, o Calça cita aquele... O Gabriel faz o facão, o Arrascaeta acha. Quantas e quantas vezes nos últimos jogos, o Gabriel faz, a bola não chega. Faz, a bola não chega. Faz, a bola não está circulando. A gente viu o Andrés perdido lá quase que como o jogador mais adiantado, um recorte de jogo contra o Internacional. O Andrés perdido, a bola não chega, ele está de costas esperando para receber, não é a dele. Agora ele recebe a bola de frente e arma. Então, assim, muitas coisas. Acho que sim, o Dorival é muito sincero quando ele fala que tem coisa a corrigir, é pouco tempo. Claro. Primeiro tempo, o Flamengo sofre mais do que precisava com o Cuiabá. E aí, no segundo tempo, que mais me agradou. Ele constrói pelos lados no primeiro tempo e no segundo tempo, ainda que o Vitinho também tenha que abrir, ele começa a construir por dentro. Ele consegue construir por dentro também. Então, assim, já não é algo, sabe, tão solto, só aquela teoria de solta os 4 lá na frente que eles sabem o que fazer. Tinha exatamente uma ideia ali. Acho que o Arrascaeta é o jogador que consegue sobreviver aos vários Flamengos que a gente viu aí, com a mesma... Não, ele caiu para cá, jogou por dentro, alto. Ele aproximou na direita. Né? Com vários trabalhos de treinadores, ele faz o jogo Arrascaeta. Um entendimento acima. Perdão. Ele faz o jogo Arrascaeta, que é o jogo dele. E ele consegue, os outros não. Os outros têm dificuldade. Eu vou dar uma aguinha para você, então vou fazer... Não, pera um pouquinho, para não ficar feio aqui. Então, eu vou colocar alguns números do Arrascaeta aqui, ó. Coloca na tela para a gente. Só para ser justo, o Gil deu o destaque dele. Queria... Então, vamos lá. Maestro do Mengão, chances claras criadas.
no Campeonato Brasileiro. Contra o Cuiabá, 3 chances criadas aí pelo Arrascaeta e o Flamengo nos 3 jogos anteriores, 2 chances criadas. Um número aqui pouco mais claro daquele que você tinha comentado. Isso é chance criada. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até começar pelo Jean, porque o Jean também falou do Flamengo aqui em destaque. A gente, é natural, quando estava falando do Corinthians, vem o Flamengo, falando do Corinthians, falamos do Palmeiras. Então, se o Arrascaeta, e de fato tem essa importância toda dentro do Flamengo, a gente não discute aqui um time no Brasil com 11 jogadores titulares, né? A gente discute um elenco. O Palmeiras, quando perde o Rafael Veiga, vocês elogiam aqui o Scarpa, que está chegando bem. Quem é esse outro cara quando o Flamengo não tem um Arrascaeta? Então, primeiro que eu acho assim, o fato de um jogador ser muito importante, ser essencial para um time, não significa que se o cara perde esse jogador, obrigatoriamente o time vai degringolar. E verdade seja dita também, o Arrascaeta participou de muitos jogos em que o Flamengo não foi bem, de vários jogos dessa mesma campanha do Campeonato Brasileiro. Ninguém discute a importância do Arrascaeta. O Arrascaeta é fundamental, é para mim hoje o cara mais importante do time do Flamengo. Em outros momentos não foi assim. No melhor momento do Flamengo a gente discutia se esse cara era o Gabigol ou se esse cara era o Bruno Henrique e não o Arrascaeta, tá? Naquele Flamengo que todo mundo tem como modelo. 19, né? Então, assim, essa por si só já é a prova de que não é porque o Arrascaeta não está que o Flamengo não pode jogar bem, não pode ser muito superior aos seus adversários, até porque tem inúmeros jogadores decisivos, talvez seja, e na minha opinião ainda é, o time que tem mais jogadores com capacidade de decisão no seu elenco. Agora, se os caras de repente param de jogar, ou somem, ou nem chegam a demonstrar no próprio Flamengo o potencial que a gente sabe que eles têm, vou citar como exemplo disso o Marinho, né? O Marinho é um cara que fazia barbaridades ali com a camisa do Santos e que por enquanto não conseguiu fazer com a do Flamengo. Então, não dá também para dizer ou usar o álibi da ausência eventual do Arrascaeta para dizer que o Flamengo não está vingando por causa disso. Não, o Flamengo tem tudo para vingar com ou sem o Arrascaeta, mas é muito melhor ter o Arrascaeta, isso não tem dúvida. Acho que também quando a gente pega o número de chances que ele criou contra o Cuiabá no Maracanã, é preciso relativizar, porque é claro que o Flamengo vai ter e aí compara com os últimos jogos, né? A gente não está falando... Você está desconstruindo tudo. Não, eu não estou desconstruindo. É que eu acho que a gente tem uma tendência na discussão sobre futebol de pegar um jogo e transformar um jogo numa revolução. Um jogo não é uma revolução. Por isso que eu falei que a gente tem que esperar os próximos jogos. Exato. Não, você falou. O jogo tem um contexto de um jogo. E eu comecei esse programa dizendo, hoje a vitória do Flamengo é indiscutível. O Flamengo, inclusive, para mim, poderia ter vencido por mais. Sim. O que não quer dizer que agora, daqui para frente, como a gente está escrevendo, vai ser um ponto de virada no Flamengo. Pode ser um ponto de virada no Flamengo. Se vai ser ou não, eu acho que é cedo para dizer, porque não é um jogo contra o Atlético no Mineirão. Esse próximo jogo, por exemplo, de repente pode significar muito mais esse ponto de virada. É preciso esperar, mas era importantíssimo, como disse o próprio Arrascaeta ao fim do jogo, vencer essa partida, e eu acho que era mais importante ainda vencer convencendo. E o Flamengo venceu convencendo. No segundo tempo, o Flamengo, que sempre concede tanto aos seus adversários, porque o Flamengo costuma conceder demais para os adversários, criar chance o Flamengo sempre cria. Muitas vezes os caras perdem os gols lá na frente, mas é difícil você passar um jogo do Flamengo e o Flamengo não criar pelo menos 4 ou 5 grandes chances de gol. Isso mas lá atrás o time sofre muito. E hoje não sofreu. No primeiro tempo no primeiro tempo mais, mas no segundo tempo foi muito tranquilo. Cuiabá não finalizou uma vez sequer no gol na segunda etapa. 9 finalizações contra nenhuma, 5 grandes chances do Flamengo. Cuiabá, não é que o Cuiabá não finalizou em gol, não finalizou. Nem para fora, nem chute travado, nada, tempo, nenhuma. Mas eu acho que tem um detalhe, só para te passar, Calçade. Era um Flamengo inseguro, sem uma ideia, que construiu o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo baixava uma linha com uma característica de time completamente diferente. Hoje é um time que vem para o segundo tempo com outra ideia, corrige um posicionamento de Vitinho, cria por dentro também, e aí o Flamengo com a bola, ele vai tirar muito do Cuiabá. Então, o comportamento, para mim, do Flamengo
do Flamengo, diferente dos outros jogos, sob vaia, sob pressão, o time seguro que não tinha o gol lá do início, a torcida que não estava junto, esse Flamengo se apavorava com muito pouco. E aí o adversário sentia um momento instável. Então, acho que isso também para o segundo tempo de hoje mudou. Era uma realidade diferente, distinta para esse segundo tempo. Mas eu vejo o Flamengo